antes a gente estava buscando vitórias para encostar ou para poder respirar mais perto, né? Agora a gente já começa a ver um futuro diferente. Eu acho que também os adversários vão olhar para o Grêmio de uma forma diferente também. A gente não tem esse direito de ficar frustrado de cabeça baixa, de olhar para baixo. A gente tem que olhar para cima, olhar para frente, que a gente já tem um confronto direto, que a gente vai fazer esse jogo como o jogo da nossa vida. A gente não falou que ia ser fácil, né? Quando a gente assumiu, a gente não disse que ia ser fácil. E está sendo bastante difícil. Mas a gente segue acreditando e cabe ao torcedor acreditar ou não. É a opção que ele tem. E a opção que nós temos de acreditar ou não. Nós estamos acreditando e vamos até a última gota de suor, de sangue, para poder fazer o resultado acontecer. Nos últimos 6 jogos antes desse, a gente fez 13 pontos, né, uma porcentagem que era muito alta, que nos jogou ali para 42 pontos, para uma parte aí que depende só de nós e ser inteligente nesse momento. Os 45 pontos talvez não sejam suficientes para sair, então nós temos que pensar em vencer e manter o nível de jogo para o jogo contra o Atlético. Eu acho que o time tem que evoluir bastante ainda para aspirar coisas melhores e sair de vez dessa zona incômoda que a gente, ao menos o clube, não merece estar. Vamos ver o que tem então aí na nossa tela. São os jogos então desses times que estão lutando contra o rebaixamento. Então atenção, tá? Porque são 2 telas. Então a gente tem as equipes e suas pontuações e também os próximos adversários. Ah, claro, tem bastante informação na tela, então depois, conforme a gente for discutindo, a gente volta aí com as telas também, tá? Mas vocês acham que o corte é esse? É do Santos pra baixo, Marra? O Santos ainda tá ameaçado por vocês? Tá ameaçado. Eu acho que o corte é esse. O Atlético Paranaense também está nesse corte, né? Vai ter que se virar e vai ter que ter concentração, mas eu concordo com isso aí. E só antes de mudar a próxima tela, como o São Paulo faz jogos com confrontos diretos agora, ó. O detalhe ali, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio e Juventude. Mas o São Paulo e o Atlético Goianiense... São Paulo e o Atlético Goianiense tem 3 jogos em casa. Isso é algo que pode fazer alguma diferença. E o próximo confronto, esse já é interessante, olha, que acontece na próxima rodada entre Atlético Goianiense e Juventude. Aí são 2, então, que se pegam. Isso pode ser bom para Bahia e Grêmio, que também se enfrentam, Eugênio. Pode sim. Pode sim. É uma rede, né? É quase que uma teia de aranha ali, porque eles vão se pegar. Eles vão se pegar. E o Grêmio tá sonhando. O Grêmio sonha. Ainda é difícil, mas esse embalo, essa motivação que os 2 últimos resultados deram, fazem com que a torcida se encha de esperança. Opa, estão deixando a gente sonhar, porque o Bahia também não consegue escapar dali. O Atlético Goianiense não consegue escapar dali, no máximo 1 pontinho por rodada. O Atlético tem sido assim, né? O Goianiense, 1 pontinho por rodada. Quando joga em casa, fora de casa... Ele vai ficando, né? E o Grêmio, opa, tô chegando, rapaziada. E agora pega o Flamengo. Um Flamengo que deve ser bastante remendado, né? Porque a prioridade do Flamengo vai ser a Libertadores. Mas ainda assim um adversário difícil. Assim como o Palmeiras também. Ainda é um adversário muito complicado. Mas o Grêmio vem de 2 jogos que fez 6 gols. Coisa que não acontecia. O Grêmio tem... O Mancini repetiu o time. Uma oportunidade de ataque a Ferreirinha, Jonathan Robert, com o Diego Souza, o Lucas Silva começando a fazer gols com frequência e chegando a ser decisivo, não só nas batidas de fora da área, mas também aproximando mais da área, né, da área adversária. O Grêmio é que a distância ainda é grande. O Grêmio não pode se permitir mais nenhum tipo de falta de concentração em campo. Mas o Atlético Goianiense começa a entrar naquela de flertar com o perigo. Tinha um campeonato há algum tempo de buscar a Sul-Americana e algo assim. As decisões parece que não foram boas, o time deu uma empacada, inclusive em campo, tem dificuldade para jogar. O Juventude, vale destacar, Bruno, vinha se recuperando, foi o 6º jogo com o Jair Ventura, 2 empates, 3 vitórias e 1 derrota, a última derrota, e uma derrota que não pôde contar com Guilherme Castilho e não pôde contar com Vitor Mendes. 2 jogadores muito importantes nas ideias de jogo do Jair. Então, acho que o Juventude sofreu esse baque, mas vai ter luta. E a preocupação é muito grande com o Bahia. Sim. Por quê? Porque o Bahia vinha bem com o Guto.
E aí perde no Maracanã daquela forma e o jogo de ontem... Parece que desanda ali, né? Foi muito confuso por causa da arbitragem, a gente já falou tanto, mas ontem foi mal também, Mar. Muito. É. Muito mal. Não 2 gols que eu achei mal anulados. Que complicaria ainda mais a vida do Bahia. O Grêmio, quando ele cai na Real, que está lutando contra o rebaixamento, ele tem aquela sequência muito dura com Palmeiras, Atlético, Flamengo também, né? Não fez os pontos ali e também dificilmente faria. Agora ele tem os confrontos diretos e aí ele está somando pontos, Eugênio. Sim, e veja bem, vamos separar da brincadeira aquela derrota para o América Mineiro no Independência. Tá. Depois dessa sequência dura, ganhou do Fluminense, ganhou na rodada passada e ganhou nessa rodada. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Esse é desempenho para tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Tem que ser no limite, tem que manter esse padrão. Ganhar 3 de 4. Faltam quantos jogos agora? 33, faltam 5 jogos. 5. Ele tem que ganhar pelo menos 3 jogos desses. Mínimo. Pelo menos. O ideal é que ganhe 4. Para poder passar... Ele está aos 6 pontos atrás. Eu sou ruim de matemática, é isso? E tem 6 pontos atrás. Tem o confronto direto com o Bahia nesses jogos. Isso. Tem isso ainda. Porque ele tem que passar Bahia e hoje Atlético Goianiense, que estaria à frente. Que é o que ele está mirando, não é só o Bahia, porque o Bahia não basta. O Bahia já está na zona de rebaixamento. Ele tem que sair dessa zona de rebaixamento. Precisa manter esse rendimento. É fácil? Não, não é fácil. Nem um pouco fácil. Pouquíssima gente consegue essa sequência de vitórias. Mas é o que tem. O Grêmio tem que fazer isso. É a única chance dele é essa. E se emendar uma vitória amanhã sobre o Flamengo, provavelmente reserva, vai estar no caminho. O São Paulo, como foi importante também vencer o Palmeiras, não só pela pontuação, mas para ter tranquilidade nesses dias que antecedem essa sequência. E pegou uma semana de folga. Pegou a semana de folga. O São Paulo não jogou no final de semana. Então, o São Paulo não que o São Paulo tenha manipulado o calendário, gente, não é isso. É um momento em que muitos outros clubes estão em disputas. Agora não mais o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense, que já o Atlético Paranaense foi campeão no final de semana, mas isso fez uma confusão na tabela de classificação e no calendário. O São Paulo precisava muito ganhar esse jogo que ganhou. Muito, para dar paz, para ganhar de um adversário que é um clássico, um adversário gigante, e aí foi premiado com essa semana para trabalhar. O Rogério tendo uma semana para trabalhar em paz é outra história. Porque o que ele estava tendo antes? Jogo após jogo, sem tempo para treinar e com pressão. Então, o mundo virou outro. Quando ele tem tempo e não tem pressão em cima. Então, ele vai conseguir, acho, que o São Paulo vai apresentar um pouco mais de tranquilidade nos próximos jogos. Que Atlético que ele vai enfrentar na quarta-feira? É um Atlético que está livre, o Atlético também não está solto, né? O Atlético também precisa vencer os pontos dele, né? Paulo Autori falou isso com a gente, né? No Rolou o Melão, que é o podcast de futebol nacional aqui da ESPN. Aliás, vale muito ouvir, ainda mais agora depois do título do Atlético Paranaense. Vai entender um pouco mais o antes, né? Paulo Autori falou sobre isso. A gente não vai poder descansar. Seria bom se fosse de forma diferente, mas a gente não vai poder descansar. É claro que talvez colocar os pés dos jogadores no chão, logo após uma conquista e do jeito que foi, né? Com o golaço do Nicão e tudo mais... Talvez seja um trabalho complicado, mas é o que o Atlético vai ter que enfrentar. Eu acho que São Paulo mais concentrado para o jogo. Porque o Atlético ele ficou muito dividido entre as Copas e ainda tem uma outra Copa pela frente. Sim. E tudo bem, fez essas escolhas, só que perdeu pontos, certo? Ou deixou de vencer pontos no Brasileiro. E aí se encontra nessa situação também. Sim, é o risco calculado. Mas é assim, é o risco porque agora ele é obrigado a vencer os jogos dele. Senão ele entra na dança também. Porque a vantagem dele para a zona de rebaixamento é pequena hoje. Então, ele sabia, eu vou poupar jogadores no Brasileiro, vou provavelmente perder esses jogos. Perdeu. Mas já ganhou uma competição. Ele já está na Libertadores no ano que vem. Ele já tem o que comemorar nessa temporada aí. É um bicampeonato sul-americano. Não é qualquer coisa, não precisa ser muito valorizado. Só que o futebol brasileiro é assim. Ele não te permite disputar. Olha só... Você, Atlético Paranaense, quem mandou chegar em 2 finais de competições, vai sofrer no Brasileiro. Quem mandou, lembra do passado do Palmeiras, né? Ele vai sofrer no Brasileiro, porque não tem condição. Mas o próprio Paulo Autori também fala, na nossa entrevista do Rolô Melão, que é uma opção deles. Assim, um clube do porte do Atlético Paranaense, financeiramente falando hoje, não tem como montar um elenco do nível de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras.
Então, a prioridade são as Copas. Ele chegou nas Copas, mas ele não pode cair no Brasileiro. Então, agora é foco total, até pensar em lá nos dias 12 e 15 de dezembro, em ganhar seus jogos no Brasileiro para respirar aliviado. Na sequência do Sport Center, olha só o que tem. O Negro também vai conquistar o título continental aqui na América do Sul, pois é, o último ensaio dos titulares do Flamengo foi positivo. Nós temos esse jogo contra o Grêmio na terça-feira e no sábado nós temos uma final. Então o nosso planejamento não vai mudar em nada daquilo que nós já programamos há umas 2, 3 semanas atrás. Tem dado resultado, está dando certo. E a gente vai seguir na nossa programação que a gente fez, como já falei, alguns dias atrás. Até porque depois do jogo contra o Grêmio, no próximo sábado, nós temos a final da Libertadores. Então, o que está decidido, está decidido. Nós não vamos mudar nada e em nada o nosso planejamento. Bruno, os números, então, do Flamengo na temporada, com e sem o Arrascaeta. Com o Arrascaeta, 26 jogos, sem o Arrascaeta, 28. O aproveitamento com o Arrascaeta, olha como cresce, 82,1% e sem o Arrascaeta, 61,9%. 7 gols e 12 assistências do Uruguai. Estando bem, é titular, joga, não tem conversa com o Arrascaeta. A questão é... Se vai estar. Porque o jogo é um jogo de 90 minutos, decisivo, a final de Libertadores. E o Flamengo, eu acho que tem que pensar assim, a questão é, dá para contar por quanto tempo? A volta dele foi depois de muito tempo na reta final da partida contra o Inter. Em um jogo maluco, né? Não, e tem que considerar, porque podemos ter prorrogação também, né? Então pode ser 120 minutos, né? Podem ser 120 minutos. Mas é uma sensação. O Arrascaeta está sendo preparado para jogar. Não é uma informação. Ele está sendo preparado para jogar. É claro que, de novo, tem que ir para a ponta do lápis para saber até quando dá para contar com ele. Mas ele desequilibra, né? Para mim, é um jogador muito acima da média. Já entrou, né, Eugênio, 10 ali, um pouco mais, né? Alguns minutos nessa partida. Entrou aos 33 do segundo tempo. Vamos ver se na quarta-feira ele joga... Na quarta não, amanhã já, né? Na terça se vão dar mais alguns minutos para ele. Direto, não tem respiro não, já é amanhã. Já é amanhã, que maluquice, né? Mas eu acho que, imagino que a programação seja essa. A gente debatia aqui, inclusive, sábado no Sport Center, que jogasse ali uns 15, 20 minutos contra o Inter, agora contra o Grêmio, que ele jogue talvez o segundo tempo inteiro, para saber qual vai ser a condição dele jogar, quem sabe, de início no sábado. A questão essa possibilidade que a FIFA, né, e a International Board, elas abriram de fazer 5 substituições, ela alivia um pouco essa pressão. É verdade. Porque você tem uma possibilidade maior de mexer no time. Então, de repente, dá para começar com o Arrascaeta e se ele não estiver bem, não é aquela história, nossa, queimou uma substituição, só tenho 3 para fazer. Não, você tem 5 para fazer. Então, tendo 5 para fazer... Se entrar com um jogador que não está tão bem, que de repente corre o risco de sentir em algum momento, ok. Até onde dá? Até aqui? Sai, não vai mexer numa estratégia tão grande assim, porque a possibilidade de fazer 5 trocas facilita bastante o trabalho do técnico. Isso serve para o Palmeiras também. De repente alguém lá que... Opa, perdeu um jogador aqui. Não sendo um jogador-chave, e o Arrascaeta é um jogador-chave, mas assim, na matemática da montagem do time, as 5 substituições diminuem bastante esse impacto. Eu já vou chamar a Cris Mussi, mas antes, Eugênio, você acha que é melhor começar com o Arrascaeta e perdê-lo, se for o caso, se ele não tiver condição, se ele puder jogar 30, 40, 45 minutos, ou é melhor começar com ele no banco e ao longo da partida coloca ele ali para decidir? Eu tenho defendido a escalação do Michael porque o jogo tem pouco tempo e ele pode ser decisivo em pouco tempo. Então, eu não posso mudar a minha maneira de pensar. O Arrascaeta pode ser decisivo em pouco tempo. Tem o fato de que, se ele entrar no segundo tempo, ele pega os adversários mais cansados. E aí ele pode aproveitar isso melhor, porque ele não vai estar naturalmente na plenitude da sua forma. Mas também o fato de que um lance aos 5 minutos pode definir a partida. Então, enquanto ele puder jogar, eu acho assim, bota para jogar e vê até onde dá. Quando sentir que não está mais com condição, tira, coloca outro e segue o jogo. Vamos chamar então, Bruno, a Cris Mussi ao vivo aqui no Sport Center, porque ela tem a programação, então, esse cronograma do Flamengo, ela que já está direto do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Cris.
Boa tarde, Mari. Boa tarde, Bruno. Todos que estão aí no estúdio, todos os fãs de esporte que estão nos acompanhando. Queria saber se depois você me conta se deu certo aí aparecer no telão tipo Aladim, que você fica tentando aí, Mari. O jogo... Nem tentou, né? Não. O jogo amanhã vai ter esse cenário aqui que vocês estão vendo, né? Sem torcida, esse duelo que era para ter acontecido lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Adiado, portanto, numa fase em que o Grêmio precisa muito dessa vitória, né? Está em 18º na tabela, 4 pontos de diferença ali para o Juventude, que é o 16º fora do Z4. E uma coisa muito interessante e surpreendente nessa temporada é que o Grêmio nunca esteve fora do Z4 por toda a competição, mas veio agora de 2 vitórias importantes, uma contra o Bragantino e contra a Chapecoense, que já está tecnicamente rebaixada, e chega para esse duelo contra o Flamengo precisando muito da vitória. E o fato curioso também desse duelo é que o Flamengo está treinando lá no CT do Grêmio. O treino acontece na parte da tarde, a gente vai acompanhar aí no Sport Center da tarde. Por volta de 3h30 vai começar o treinamento e já o Grêmio vai treinar aqui no próprio estádio. Então aí a gente vê fora do campo essa camaradagem entre os dois times. No hotel lá onde o Flamengo está hospedado também, muitos torcedores gremistas têm aparecido lá pedindo muito para o Renato, né? Ele que é muito ídolo aqui do clube, para dar uma aliviada, né, contra o Grêmio nesse jogo, já que o Flamengo está pensando aí na final da Libertadores. Bem, quanto à programação do Flamengo, a gente não sabe, realmente o Renato surpreende muito, né? Contra o Internacional a gente tinha a expectativa que jogassem os reservas, mas praticamente ele botou todo o time titular em campo, como vocês já comentaram aí, o Arrascaeta entrou por 17 minutos, precisa muito de ritmo de jogo. A tendência é que se ele colocou no jogo contra o Internacional, atue também contra o Grêmio, né, para poder ter um pouco mais de ritmo com os companheiros. E o Gabigol é o único que tem o desfalque certo para essa partida, porque tomou o 3º cartão amarelo e então está fora dessa partida contra o Grêmio. A programação do Flamengo, portanto, hoje é essa, treina às 3h30, amanhã a partida acontece aqui na parte da noite. Na quarta-feira, 8h15 da manhã, o time viaja lá para o Uruguai. Foi o pedido do Renato, né? O quanto mais cedo possível o time pudesse chegar lá para poder se adaptar, enfim, poder treinar. E lá em Montevidéu vai treinar no estádio do Peñarol e também vai usar a academia e toda a estrutura do clube do Peñarol para se preparar aí para essa partida contra o Palmeiras. Eu acho que nesse sentido a programação dos clubes são parecidas, né? De terem tentado jogar com o máximo de jogadores na rodada do fim de semana e provavelmente segurar todo mundo nesse meio de semana. Parecido, né? A concentração é que foi diferente, né? Exato. O Flamengo entrou no jogo contra o Inter muito ligado, muito concentrado. Tanto que praticamente, não vou falar que resolve o jogo, porque o Davi Luiz acabou resolvendo o jogo, tirando uma bola lá que estava entrando, né? Mas a situação do Palmeiras foi muito diferente. O Palmeiras teve dificuldade para entender o que estava acontecendo. Fortaleza foi melhor, o Palmeiras não entrou tão concentrado como entrou o Flamengo. É um Flamengo que costuma definir, assim, logo no começo, né, Eugênio? Fez isso. Nas últimas 2 rodadas foi avassalador. Tem feito isso. E essa concentração a que o Marra se refere, não apenas nos jogos de sábado à noite, mas também nos jogos anteriores. Porque o Flamengo entrou com as reservas contra o Corinthians e jogou muito bem, com disposição, com vontade, ganhou do Corinthians. O Palmeiras entrou com as reservas contra o São Paulo e foi atropelado pelo São Paulo jogando em casa, com o estádio cheio, com a sua torcida. Então, acho que esse é o ponto. É muito difícil aqui a gente imaginar, ter certeza de como vai ser no próximo sábado. Até porque tem questões a serem observadas. O jogo entre Bragantino e Atlético Paranaense nos deu alguns sinais do que pode vir a acontecer. Por exemplo, foi um jogo em ritmo lento. Imagino eu que em função do calor, o gramado está em bom estado, mas com sol, no mesmo horário, tá? Se por acaso no sábado que vem tiver o mesmo clima, o mesmo ambiente do sábado passado, vai ser difícil a gente ter um jogo de muita correria o tempo todo. Isso tudo interfere até na maneira de planejar o jogo das duas equipes, né? Mas a questão é, o Flamengo vai começar voando? O Flamengo tem mostrado que internamente o ambiente parece estar muito de concentração máxima em todos os jogos. Sim. E é claro que isso não vai cair em Libertadores. O Palmeiras tem mostrado o contrário. Desde o intervalo do jogo com o Fluminense anterior, é que o Palmeiras se desligou. E a gente viu aquela discussão, aquele debate ali entre o Everton e o Gustavo Gomes. Tudo bem, depois eles até tiraram fotos juntos e tal, não está tudo resolvido ali, o negócio é resolver dentro de campo, mas mostra que há uma tensão maior. Há um ambiente um pouco mais carregado do lado do Palmeiras. A gente não vê isso acontecendo no Flamengo.
Cris, muito obrigada por todas as informações. A gente vai te acionando aí qualquer coisa. Valeu! Tá ótimo. A gente volta a se encontrar no Sport Center, pessoal. Bom dia. Ô, Marra, mas a questão é que, assim, a gente fala sobre o planejamento do Abel, agora falando do lado do Flamengo. Querendo ou não, o planejamento do Renato tá dando certo. Chega pra final com um clima tranquilo, o Arrascaeta voltando, os jogadores se recuperando, ninguém com uma lesão muito grave, o Davi Luiz jogando. Voltou a ser o que era antes. Voltou a ser, Mário, que era... Incrível, né? A paz. O mundo vai, não sei o que, aí é pressão, é não sei o que lá, voltou. Tudo que foi... A terra gira e semifinais. voltamos pro mesmo Quando ponto. os dois se classificaram para a final, era o Palmeiras, era o Flamengo em alta, o Palmeiras em baixa. É. E aí, nesses 2 meses, quase, o Flamengo teve uma queda. O Palmeiras cresceu, teve 6 vitórias consecutivas. O Flamengo começou a ter dificuldade. O Renato foi questionado. E aí, agora, faltando muito pouco, é o Flamengo em alta e o Palmeiras, aquela coisa que o espírito da partida, de uma final de Libertadores, o Flamengo parece estar melhor. Então a gente falou do lado do Flamengo, agora a gente fala sobre o lado do Palmeiras com Bruno Vicari do outro lado do estúdio. Pois é, Mário, principalmente no que envolve essa questão emocional, porque se fisicamente o planejamento aparentemente prioriza essa condição dos jogadores, emocionalmente, pelo menos o torcedor está preocupado. E o Abel e seus jogadores, hein? Eu acho que vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Estou aqui há um ano, mas o Fortaleza vinha-se há 6 jogos sem ganhar, com 4 derrotas seguidas. Portanto, o futebol brasileiro é assim. As equipas passam por fases boas, fases que elas não estão tão boas, por isso é que eu falo muito no equilíbrio entre o coração quente e a cabeça fria. Faz parte, é normal, nós somos profissionais de futebol, existem 3 resultados. Queremos sempre ganhar. E como disse, o futebol brasileiro, também já vos disse quando entrei, é dos campeonatos, ou o campeonato mais competitivo que existe, não é segredo para ninguém, portanto é preciso nós os jogadores termos calma, termos confiança, acreditar no nosso trabalho e continuar a andar nas finais, a discuti-las e fazer tudo para as ganhar. É o que nós temos feito há um ano. Vamos ver então, Felipe Melo, será que ele joga a final? As médias do Felipe Melo, então, em 43 jogos nessa temporada. Duelos vencidos, ele é o 13º no time, duelos aéreos, também desarmes a gente tem ali, e bolas recuperadas, tá? Faltas cometidas, ele tem a 3ª pior marca e também cartões amarelos. É que a sequência foi muito importante nessa retomada do Palmeiras e na própria classificação para a final com o Felipe, certo, Marco? Sim. Felipe Melo é um personagem da semifinal. Teve o pênalti que o Hulk perdeu, teve a jogada do Gabriel Veron, na falha do Nathan Silva, mas um jogador foi superior aos outros que estiveram em campo na semifinal, e às vezes não só com a parte técnica, às vezes exatamente com aquilo que a gente está sentindo falta do Palmeiras nos últimos jogos, da vibração, da concentração, da liderança, da imposição, nome e sobrenome, Felipe Melo. E o curioso, eu falava dessa queda do Palmeiras, ela coincide com a substituição do Felipe Melo no jogo com o Fluminense no Maracanã. Verdade. Ele é substituído, não joga contra o São Paulo, não joga contra o Fortaleza, e o Palmeiras não consegue ter a mesma identificação em campo. Porém, o caso do Felipe Melo tem uma questão aí importantíssima. Renovação de contrato dele. Até agora, nada. Quer 2 anos, o Palmeiras quer dar 1 ano. Quer mesmo? O Palmeiras pretende permanecer com o Felipe Melo? E aí? Como é que ele entra numa final com essa cabeça? Eu sou importante, eu sou decisivo para o meu time, eu sou o cara que pode dar o equilíbrio na defesa, que vai orientar os jogadores em termos de liderança, na atitude em campo, mas o clube não sabe se eu vou ficar ou não. Como é que entra com essa cabeça? Mas acho que ele vai 100%, não vai? E na entrevista, eu acho que ele vai 100%. Ele vai se entregar ao máximo, mas é difícil, não é? Vou jogar o jogo aqui, que pode ser meu último jogo pelo clube. Vou mostrar que eu posso ser campeão da Libertadores. Mas não custava nada o Palmeiras ter um tratamento diferente com o Felipe Melo do que tem tido até agora. Agora tem presidente novo para discutir. Esse é o ponto. Na entrevista de posse, não, de eleição, né? Da Leila, que é a nova presidente eleita do Palmeiras a partir de 15 de dezembro, né, que ela toma posse, ela foi perguntada sobre o Felipe Melo. Foi uma pergunta clara.
E ela falou que todas as decisões partem de comissão técnica. Essas decisões vêm do Abel Ferreira. Abel e comissão técnica que vão definir contratações e permanências. Permanências não precisava nem do plural. A permanência que importa no momento agora, a certeza ou de saída ou de ficada, é a do Felipe Melo, a de permanência do Felipe Melo. Mas a gente vê o Felipe, a experiência dele. O Felipe Melo foi campeão brasileiro em 2003 com o Cruzeiro. Ele não era do time titular, mas ele estava lá. O Felipe Melo participando do jogo de despedida do Zico, em Juiz de Fora, né, Eugênio? Do Flamengo. Ele salvou o Flamengo de um rebaixamento com gol de cabeça. Jogando em Juiz de Fora. Isso, acho que é 2001, se não me engano. Esse cara é muito experiente. Era jogador da base do Flamengo subindo. Esse cara é muito experiente, Bruno. Eu acho que ele entra para vencer. Vamos chamar a Bibiana Bolson, então, no Sport Center? Porque a gente quer saber, é claro, falamos de... Vamos ver quem aparece. Salazinha daquele jeito. Mas é artilheiro do Burnley. Quarta colocação, a gente tem então o gol do Nicão. Não, só quarta colocação? Você que fez isso, Mari? Não, foi aquele rapaz. Gol do título? Foi aquele rapaz. De voleio? Nosso Gabriel. Não, hein? Que E aí, isso? fica Nicão? Título. Gol do título, internacional, voleio. Não, internacional não, Atlético Paranaense. Desculpa. Olha lá. Golaço. Então eu tô curioso pra ver o pódio. E tem um tapa, hein? O Hulk, quando ele domina a bola, ele sabe que ele vai fazer gol. Ele para e fala assim, calma. Esse é um golaço. Vai me desculpar, mas não teve gol mais bonito que esse. Não, mas colocaram esse aí no terceiro. Não teve quero espaço, ver. mas ele aproveitou bem o espaço. Que ele... Estagiário. Felizão? O alegre, sempre sorridente. Vamos ver o que ele preparou para a primeira colocação, porque eu vi aqui no meu ponto que é uma coisa.